nós temos a honra, né, de termos como palestrante um próprio colega de vocês, não é? Que ele é palestrante mesmo, né? E então ele veio apresentar a diversidade cultural, porque eu acho que você já tem, você tem abordado sobre isso nas palestras, né? E ele me falou que na semana, ele está continuamente fazendo palestra, então eu pedi para ele, né, fazer a palestra para nós, porque eu acho que aí fica tudo em casa, né? Fica melhor ainda, tá bom? Fica mais aconchegante, como ele falou, tá? Então, vamos lá. Beleza. Bom dia, gente. Bom dia. É estranho, né? Dar aula para aluno. Não, deixa eu. Não é melhor fechar a porta? Vamos. A senhora fecha. Ok. Primeiro, eu queria me apresentar rápido, né? Vocês já mais ou menos me conhecem como aluno aqui, mas eu já tenho minha formação acadêmica na área de exatas, já fiz ciência da computação, ciências contábeis, análise de sistemas e tecnologia de rede. Agora fazendo ciências econômicas. Por que eu estou na psicologia? Porque eu quero fazer dupla graduação. Eu quero fazer psicologia também. Eu sou meio esquisito. Eu devia estar parando agora, né? Não, eu estou querendo continuar. Então, de repente é um ânimo para todo mundo. Né? A gente poder continuar. Vamos lá. Vocês sabem definir mais ou menos o que é diversidade cultural? Alguém tem uma ideia do que possa ser? Sim, diversidade cultural é a diferença cultural. Eu já viria como estado diferente, comida diferente, pensaria nisso. Forma de pensar. Isso. Já iria visualizar assim, estados, suas culturas, suas tradições, comida típica de cada estado, é pensar assim. Porque a palavra cultura ela pode remeter a pensamentos diferentes, né? Isso. Por exemplo, você está no laboratório, você fala cultura é uma coisa. Não deixar um exame lá, né? Tem que fazer a cultura desse material. Então, uma definição um pouquinho diferenciada. E quando você fala diversidade cultural, é porque são vários tipos, né, de hábitos, costumes, linguajar, comida, enfim, práticas, né, tradições em geral. Tudo que se relaciona ao comportamento de uma determinada região é cultural. E aí a gente pergunta o seguinte: como é que vocês acham que o mundo seria se todo mundo fosse igual? Se fosse uma cultura homogênea? O que vocês acham como é que seria o mundo? Chato? Monótono. Ficaria um pouco. É engraçado, né? Porque a gente já está habituado com essa diversidade, mas talvez, se a gente nunca tivesse contato com outras culturas, talvez poderia ser normal. Existem comunidades que são... quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, eu fiz um trabalho muito grande na Amazônia. Então, existem comunidades muito pequenas, elas se definem por família. Quantas famílias tem essa comunidade? 3, 4. Então, eles só vivem ali. Inclusive, para chegar lá, a gente só conseguia chegar de helicóptero. Ele não conseguia chegar nem de navio, nem uma lancha. Não dava para chegar, mas era longe. Então, aquela comunidade tem uma cultura específica deles. Ele nasce ali e morre ali. Parece estranho, né, para nós, mas se você tentar tirá-lo desse ambiente, É estranho para ele. vai ficar muito esquisito para ele, porque ele não está acostumado com aquilo. Então, a diversidade cultural existe uma importância não só emocional, mas uma importância social, uma importância no ambiente de trabalho, uma importância familiar. Existe todo o impacto nessas áreas. A gente vai ver rapidamente quais são os aspectos, a importância e os impactos que a diversidade cultural pode causar no nosso meio. Primeiro, e muito importante, é que a Unesco reconhece como sendo um patrimônio da humanidade.
mundo sabe o que é patrimônio? A UNB é um patrimônio? A UNB é um patrimônio da humanidade? Do mundo? Hã? Do mundo, vai dizer que não. Tá. Quando é um patrimônio, você pode definir, é um patrimônio de uma instituição, é um patrimônio de uma nação, é o patrimônio de um estado, ou é o patrimônio do mundo. Tá? Então, o patrimônio da humanidade significa que a diversidade cultural é importante em qualquer lugar que ela se encontra, em que ela foi identificada. Não existe você falar assim, é bom, a cultura aqui no Brasil é a melhor que tem, né? A nossa cultura. Outros países vão pensar a mesma coisa, outros vilarejos, né? Qualquer lugar vai pensar a mesma coisa. O importante é que ela foi definida como patrimônio da humanidade. Então, em qualquer lugar que você estiver, você tem que respeitar a cultura daquele povo ou daquela pessoa. É uma questão ética, inclusive, de vivência, de convivência. Então, ela foi adotada em 2021, que foi dado como o Dia Mundial da Diversidade Cultural, no dia 21 de maio. Então, quem sabe a gente não consegue mais um feriado em maio para a gente poder comemorar, né? E valorizar isso. Vamos lá. O que é então a diversidade? A gente já comentou algumas coisas, são conjuntos de valores, crenças, idiomas, tradições que estão presentes numa sociedade e tipos de hábito, né, representa a pluralidade humana. O que é isso? Uma pessoa é de um jeito, outra pessoa é de outro, você é um pouco mais claro, outro um pouco mais escuro, esse tem um olhinho mais fechadinho, o outro não tem. Tudo isso faz parte dessa pluralidade humana. E reflete também histórias, saberes, conhecimentos e identidades muito fortes, que se você vir alguém passando, simplesmente andando aí pela UNB, de repente, só pelo modo dele andar ou se vestir, você consegue identificar, essa pessoa tem tal cultura, né? É mais ou menos isso. Então, ela se distingue pela forma em que ela vive no meio social, ela se define praticamente com o que ela tem de memórias dos seus antepassados, dos seus familiares e na sua sociedade, e ela consegue transmitir isso através de atitude e comportamento. Tá? Quais são as características da diversidade cultural? Manifestações culturais variadas. Alguém já foi em shows? Deve ter ido em alguns shows onde tem a representação de uma determinada região, onde tem folclore, né? Tem algumas coisas assim. Isso é uma manifestação cultural. Eles estão transmitindo a cultura daquela região, ou daquele povo, ou até mesmo a cultura de uma nação inteira. Rituais, hábitos e costumes diferentes. Já pensou se todos nós tivéssemos o mesmo costume, o mesmo hábito? Ia ser realmente complicado, porque a gente não tinha nem como interagir com facilidade com as pessoas. Eu já sei o que ele gosta, é a mesma coisa que eu gosto, eu sei como ele se veste, porque é como eu me visto, então está tudo bem. Não preciso conhecer mais nada. Não desenvolvo a habilidade de pesquisar, de buscar novos conhecimentos. Né? A diversidade religiosa, étnica e linguística. Por que a cultura religiosa é tão, vamos dizer assim, aparente quando a gente está no meio social? Vocês conseguem identificar quem é religioso, quem é mais, quem é menos? Conseguem ou não? Quais são algumas características que definem uma pessoa que tem essa cultura mais religiosa? Até distinguir a religião. Essa semana Às mesmo vezes. eu perguntei para uma senhora, ela passou as características apresentadas daquele tipo de religião. Exatamente. Por quê? Porque o hábito,
forma como ele se comporta, ou até como ele fala, você pode identificar, olha, eu já li a respeito de algo parecido com o que você está fazendo ou está falando. Você é budista, por exemplo, né? Você é islâmico, evangélico, católico, enfim. A gente consegue identificar um pouco por meio do comportamento da pessoa. Tá? A língua não precisa nem falar, né? Lógico. Alguém fala outra língua aqui, sem ser português? Inglês. Fala inglês? Fala inglês? Fluente ou assim, bem fluente? Beleza? Então, fica fácil quando você vai para os Estados Unidos, uma cidade, um local onde só se fala inglês, fica fácil a comunicação. Mas e quando não sabemos? O que a gente faz? Você está no meio de uma cultura que não fala sua língua. Qual que é o seu primeiro impulso? Gesticular. O que você vai fazer? Gesticular? Muito bem. A comunicação gestual, né, de sinais, símbolos, para tentar se comunicar melhor com aquela pessoa que não vai entender o português. Então é uma forma que a gente tem também de identificar essas características que são variadas, né, na cultura de cada povo. Quais são os fundamentos antropológicos? Todo mundo sabe o que é isso? Sabe, né? Vamos lá. A cultura, como a gente já viu, é uma propriedade humana que é no mundo, é universal, mas ela não se fixa eternamente daquele jeito. Quer ver um exemplo? Uma criança, por exemplo, está sendo criada pelos pais e tal, de uma forma, está recebendo uma determinada educação, de repente ocorre uma fatalidade, essa criança fica órfã. Já alcançou uma certa idade, 5, 6 ou 7 anos, ela precisa ser cuidada por outra família, que tem outros hábitos. O que vai acontecer com aquela cultura inicial daquela criança? Ela vai começar a se moldar, a se transformar um pouco e tentar se adaptar ao que ela está ouvindo de novo. Então ela começa a mudar um pouquinho o sentimento cultural que ela tinha, começa a ser mexido por conta do meio que ela está vivendo. Então ela é variável, ela pode ser variável. Inclusive em povos indígenas, nativos, a gente percebe isso. Se um povo, lá em Manaus, lá no Amazonas, a gente via muito isso. Um povo era muito afetado pela enchente, quando tinha enchente, chuvas na Amazônia. Então aquela comunidade, eles tinham que sair daquele local, fisicamente, com as suas palafitas, suas casas, né, tinham que ser transportadas pelas voadeiras, pelos barcos, e tinham que ser levadas para outra região, porque ali tinha alagado tudo que eles tinham plantado. A comida deles ali acabou. Eles tinham que sair a quilômetros e quilômetros, ou acima do rio, ou abaixo do rio. Eles escolhiam outro local. E chegava naquele local, ele tem um outro tipo de solo, talvez diferente do que ele tinha ali. Ele tem uma outra espécie de peixe que ele pescava, ele vai ter que mudar esse tipo de hábito que ele tinha, e ele vai ter que se adaptar a um novo local. De repente não tem tanta enchente, mas aquele local ele propicia para ele uma mudança até alimentar. Ele tem que mudar os hábitos que ele tinha. Então, esse tipo de cultura ela está muito relacionada ao local, ao ambiente, ao meio que você está vivendo. Tá? Por isso que ela fala que o relativismo cultural, ele depende onde é que você está, então se define a cultura dessa pessoa ou desse povo de acordo com o local que ele se encontra. A alteridade é a capacidade de reconhecer e respeitar o outro com as suas diferenças. Aqui, por exemplo, em sala, a gente tem diferentes formas, diferentes alunos, né, com diferentes comportamentos.
para que a gente mantenha um bom relacionamento, o que precisa? Porque nós somos na mesma sala, no mesmo ambiente, estamos aprendendo a mesma matéria, a mesma disciplina, a professora é a mesma, mas a gente precisa se relacionar. Não tem um trabalho para ser apresentado, não tem uma prova para ser feita, então a gente tem que se relacionar de forma a respeitar o outro. A pessoa chega aqui para vocês e fala, ó, eu me viro sozinho e cada um por si. Tá bom? Então, no dia da apresentação do trabalho, eu vou fazer do meu jeito, você vai fazer do seu, e azar de cada um, ou sorte. Né? Por que é importante ter essa interação, mesmo com essas diferenças? Fala, pô, Maurício é meio esquisitão, isoladão. Deixa ele. Vai continuar mais isolado, não vai? Qual seria o ideal? Não só para a turma, mas também para essa pessoa que se sente um pouco acuada, mais tímida. O que seria ideal, né? Tentar puxá-la para o meio que ela está. Porque, apesar dela ter vivido muito tempo sozinha, talvez uma vida muito independente, sem muito afeto, sem muito amor, sem muito aconchego familiar, sei lá. Mas aqui ela sentiu que está diferente. Ela precisa sentir isso, para que ela possa desenvolver o potencial dela. E a gente desenvolve a capacidade de respeitar as outras pessoas, independente da cultura. Ok? Nós temos que entender isso. Você não pode querer, por exemplo, que um nativo venha aqui e comece a fazer tudo que a gente está fazendo igual. Ele não vai fazer. Ele tem uma cultura enraizada nele e o comportamento dele vai ser um pouquinho, talvez, demorado para se adaptar. Ele até pode, lembra que nós falamos que é variável, ele vai se adaptando aos poucos, mas até lá, se não ocorrer uma alteridade de nossa parte, ele vai praticamente continuar do mesmo jeito, isolado, né? sem apoio, sem suporte, e isso não é o ideal na sociedade humana em geral. A explicação simbólica da realidade. O que é isso? Quando a pessoa ela começa a criar o próprio mundo. Acho que todo mundo aqui gosta de viajar um pouquinho, né? Quando você está sozinho, você reflete, você começa, vou refletir sobre algumas coisas, vou sonhar com algumas coisas, né? Então, as pessoas criam, para poder interpretar o mundo, elas criam uma história, até para elas mesmas, né? E que significa comunicar-se, que a vida dela significa que vai comunicar-se com esse mundo, de alguma forma. Então, se você tem uma simbologia da realidade, você está um pouco que fugindo das suas raízes culturais. Eu vou ter que me forçar a ser diferente. Eu vou ter que me obrigar a mudar, né? E talvez isso pode ser bom naquele momento, ou pode ser muito bom ao longo do tempo, mas aí ela vai precisar de uma interação com todos os outros, para que aquela cultura não seja muito impactante com a cultura diferente que ele está convivendo naquele momento. Tá? Então ele precisa ter um significado ou dar um significado para as suas vidas e ele poder se comunicar, porque se ele ficar isolado ele não vai se comunicar. Alguém consegue ficar comunicando só consigo mesmo o tempo todo? Fica maçante, cansativo e uma hora se entra em depressão. É o que acontece na maioria das vezes. Você já viu que as pessoas, não estou generalizando, mas as pessoas depressivas, normalmente, elas têm poucos amigos. Já notaram isso? É uma característica. É cultural? Pode ser. Pode ser uma influência cultural, mas pode ser também uma influência do meio que ela vive. Se em cada lugar que ela vai, ela se sente mais isolada, mais ela vai ficar deprimida. E isso pode levar a situações trágicas, né, que a gente não quer que aconteça. Então, para que isso ocorra, é importante que a gente tenha essa interação. Né? Mais duas coisas que são a não
são dois teóricos, tá? Da diversidade cultural, Franz Boas e Claude Lévi-Strauss. Cada cultura é única e autônoma, com o mesmo valor intrínseco. O que isso quer dizer? É quase impossível você ir num meio onde tem uma cultura e mudar aquela cultura. Você não vai conseguir. É mais fácil você se adaptar àquela cultura do que você sozinho querer mudar tudo aquilo. Porque aqui já está intrínseco, já está dentro de cada pessoa. É quase como uma personalidade, né? Aquela cultura faz parte da personalidade. O cunho cumulativo da cultura, ou seja, a interação humana, permite que novas ideias, tecnologias, conhecimentos, práticas se acumulem e se transformem, como eu falei, ao longo do tempo, dentro dos grupos onde essa complexidade, onde existe essa complexidade da diversidade cultural. Então não é uma coisa muito rápida de se acontecer. Tá? Esse acúmulo de cultura também não é muito bom. É bom para conhecer, mas, por exemplo, você querer ser ou se comportar de várias formas ao mesmo tempo, as pessoas vão começar a te enxergar como uma pessoa não muito firme naquilo que ensina, naquilo que diz, porque uma hora você está de um jeito, outra hora você já está de outro, uma hora você gosta de uma coisa, outra hora você não gosta, fica estranho, seus hábitos começam a mudar, então isso não é uma coisa muito adequada, por isso precisa, ao longo do tempo, né, como a gente viu, ela pode ir se adaptando, mas não de uma vez. Então, é muito complexo isso. A questão da cultura ela tem que ser analisada caso a caso, inclusive indivíduo por indivíduo, porque dentro da mesma cultura os indivíduos desenvolvem comportamentos diferentes que podem nem ser adequados àquela cultura. Tá? Alguém já foi no Alasca? Sabe qual é a cultura lá do Alasca? Uma delas. Se um amigo vai visitar o outro, já ouviu essa história? Se um amigo vai visitar um outro que é conhecido, amigo, e ele recebe muito bem, gosta, e ele quer retribuir o amigo, o que ele faz? Pode falar. Ele oferece a esposa dele para o amigo. O quê? Que? Ó, um susto, ó. Ele oferece a esposa dele para o amigo. Por um dia, pelo menos, uma noite, duas, sei lá. Mas isso é cultura. Não é cultura no sentido de, o cara é culto, né? Não é isso. É cultura, é uma tradição daquele local. E isso acontece. Né? Então tem amigo que vai visitar o outro todo dia. Aí ele vai. E é uma cultura que é comum. Né? Provavelmente não todos fazem, mas se fizerem isso, você tem que aceitar. É a cortesia da casa. Você tem que aceitar. Se recusar, acontece o quê? Como? Desculpa, mas se recusar, acontece o quê? Tipo, Se recusar uma demonstração de insatisfação. Eu estou na sua casa, mas não gostei muito de estar. Entendeu? Mais ou menos isso. E tem que É escolher esquisito. uma casa, né, que vai, porque ele tem que saber como é que é a mulher. Né? Sim, isso é óbvio. Eu não vou falar agora, eu vou lá para o Alasca. Sim. Uma pergunta para o senhor. Na sua opinião, qual é o limite entre você respeitar a cultura do outro quando a cultura do outro fere direitos humanos? Então, isso é um tema que tem sido discutido amplamente. É bem delicado. Né? É delicado porque qualquer coisa que alguém se posicione pode ser voltar para ele mesmo. Né? Se eu disser para você, não, eu sou contra as cotas, por exemplo, todo mundo aqui, pode ser que todos, talvez um ou outro, vai olhar para mim e falar, esse cara é louco, né? Radical, ou não conhece a história, Que é a uma maioria. coisa assim. Né? Então, até que ponto que essa cultura entra em conflito, né? Foi isso, mais ou menos, que você falou? Que entra em conflito, eles se chocam com os direitos humanos, alguma coisa assim? Na verdade, o que eu estava falando era sobre práticas culturais um pouco mais, não chocantes, mas um pouco mais, porque cotas é uma coisa de você incluir. Eu digo mais sobre inclusão, eu digo mais sobre práticas
qual exemplo do Dani? Em algumas culturas do centro da África, se não me engano, é comum as pessoas mutilarem a parte genital feminina de crianças. Tem alguns que fazem. Muito comum. Autoflagelo também. Mas é visto assim, a criança passa pela puberdade, tem que cortar, para ela não sentir prazer, para ela não tentar sair do casamento. Em algumas das sociedades também, não dizendo que isso é toda a cultura deles, Sim, mas é sim. uma parte que para nós Veio lá que é no de passado. que para nós que é de fora, você vê o corpo da pessoa sendo violado como uma forma cultural. Então, para a gente vê como ruim. Pessoas que estão dentro, já estão acostumadas, talvez não achem, mas muitas pessoas que saem, assim, fez intercâmbio, foi estudar em outro lugar e percebeu que, tipo, eita, peraí, tem alguma coisa errada. Por que o médico acha que isso aqui está errado? Então, eu queria perguntar sobre a linha que o senhor acha. Onde tem uma divisão disso. Onde a gente respeita e deixa, ou onde a gente tenta intervir. Até acrescentando nos países árabes, né, que as mulheres, né, elas não podiam estudar, trabalhar, né, uma série de coisas a gente achava, né, até o cúmulo que pudesse hoje em dia até está, né, ampliando, mas era assim, as mulheres não... No Japão é isso. No Japão as mulheres têm que andar atrás dos homens. Atrás, não é do lado. Porque elas têm que ficar sempre atrás. Né? Tipo, é uma cultura que você não vai chegar lá e falar pro japonês, cara, tu vai tomar um karatê na mão e pronto. O homem que tinha que ficar atrás dela, né? Porque para amparar. Tinha que ficar ao lado, né? Pelo menos. Por isso, no Japão está tendo mais problema, né? De casamento, de filho, Sim. porque as mulheres não querem casar. Porque já evoluiu muito. Né? E lá só pode ter um filho. Tem muitas variantes. Então, por exemplo, o que a Natália está dizendo é até onde a gente pode admitir uma coisa dessa. Não é? Por isso que existem tantos movimentos. Ontem teve um movimento aqui. De quê? As mulheres negras. Foi? Foi. É porque eu não pude estar lá, apesar de eu ser mulher negra, mas eu poderia apoiar se eu quisesse. Eu poderia estar lá no meio, isso aí, tal, da força, né? Não teria problema. Mas qual vai ter outra, né? Mas qual é o limite? Onde que a gente tem que aceitar ou não? Ora, existem meios de se fazer a coisa certa. Esses meios têm que ser respeitados de acordo com cada país, porque cada país tem sua lei. Então você não pode chegar nesse país e quebrar a lei desse país, porque lá no seu país é diferente. Então começamos por aí, tá? É horrível? É deprimente? É. Mas nós não podemos quebrar a lei de um lugar onde você está, senão você paga. Então seria, tipo, para ocorrer a mudança, pessoas do país têm que querer mudar. Isso. É onde a gente tem que entrar. É pelas portas do fundo e começar a mexer lá nos bastidores. Dar palestras informativas, falando assim, olha, se você se sente incomodado com isso, tenta mudar a visão das pessoas, promover mudanças internas ao invés dos externos tentarem forçar. Exatamente. essa prática cultural. Porque a prática não é adequada para você. Então você não acha isso humano, né? Por exemplo, cara, não, nós temos que sacrificar, vamos tirar o coração dessa pessoa viva porque é uma oferenda aos deuses. Só que às vezes a pessoa não está tranquila com isso. Não, ela está aceitando, porque ela sabe que é uma tradição e ela vai de bom grado. Porque, olha, meu coração vai para o Deus, o nosso Deus, olha que beleza. Né? Se a gente assistir uma cena dessa, tem um jeitinho, aterroriza. Eu dei o exemplo da mutilação porque normalmente mulheres que saem desses países, experienciam outras culturas, quando elas vão fazer palestra, quando elas fazem pesquisa sobre, elas falam da experiência, falam que pessoas tiveram que segurar ela para fazer isso. Então, não seria mais uma coisa de tipo, olá, cheguei, vou fazer isso, eu sei que eu preciso doar meu coração para Deus. Às vezes ainda é feito em bebês também. Nossa Senhora. Crianças, então... Existem formas de se fazer, né? A forma correta. Se a gente não está muito confortável com isso, tenta fazer sem ficar olhando aquilo, tenta fazer de uma outra forma. Né?
não vou ficar vendo alguém maltratando essa criança, porque eu não acho isso certo. Eu vou lá nas autoridades, vou tentar sensibilizá-lo de alguma forma, né? Mas nós, como não temos um poder público em nossas mãos, a gente tem que ir pelos meios da lei. É a única forma. Não tem como a gente fazer isso. Aí a diplomacia entre os países começa. A interferência no mundo islâmico já está ocorrendo, porque o mundo todo está em cima. Vocês estão maltratando demais as mulheres, né? É ridículo algumas coisas que vocês estão fazendo. Então está o mundo inteiro fazendo isso. Não é uma pessoa que vai chegar lá, eu vou mudar isso aqui. Não vai. Você vai ser mutilado, igual aos outros. É perigoso você ser enforcado em praça pública. Então não adianta, porque isso é uma cultura que veio de séculos, talvez milênios, que não vai se mudar de um dia para o outro. É um trabalho muito longo. Tá? Aqui a gente teve, eu até fiz um videozinho, alguém pichou a parede da UNB, vocês viram isso? No anfiteatro 15, alguém foi lá e pichou. 64 nunca mais. Todo mundo sabe o que aconteceu em 64? Ditadura. Ditadura. Isso. Então, escreveu lá, pichou. A parede tinha acabado de ser pintada. É uma manifestação? É. Pode ser justa? Pode. Foi feita da forma correta? Não. É isso que a gente tem que aprender. Tá? Essa distinção. Mas pichar é arte. Sim. Não estou falando que não é. Mas tem a forma correta e o local certo de se fazer isso. Né? Aqui, por exemplo, na UNB, não é um patrimônio público. Não é um local certo. Por muito menos alguém foi preso porque pintou o patrimônio público com um batom, que é facilmente infável. Né? Aí o que aconteceu com quem pichou aqui? Nada. Então, às vezes, a gente faz vista grossa para onde deveria ter mais atenção, né? E não dá atenção a coisas, e dá muita atenção a coisas que não têm tanta relevância. Mas, enfim, isso não é posição política nem partidária. Isso é uma posição de comportamento, de atitude. Eu vejo a atitude da pessoa. Tá, pichou um patrimônio público, faz parte da sua cultura? Não, nunca fez. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não me lembro que é permitido depredar ou pichar patrimônio público. Não me lembro de uma época ou era em que isso era permitido. A Constituição veio para regulamentar isso. Agora, tem coisas, por exemplo, tem lugares que se você cuspir no chão, você paga multa. Aqui, coisa ridícula, não é? Porque a gente não tem essa cultura. Eu fiquei quase 20 dias, fiquei 15 dias nos Estados Unidos, no mês passado, e eu presenciei uma cultura diferente da nossa. Porque 15 dias é um tempinho até razoável para poder pegar algumas coisinhas. Né? Vou até mostrar um videozinho para vocês daqui a pouco. Então a gente vai aprendendo que existem diferenças que estão muito próximas da gente, essas diferenças culturais, e elas precisam ser respeitadas. Precisam. É engraçado que todo mundo fala que os americanos, já é uma falácia aqui, né? Eles são muito racistas, né? Quando a gente fala, eles são, você está generalizando. Tá? Então, cuidado com quando a gente fala eles ou elas, a gente está generalizando. Você pode falar alguns, aí já melhorou um pouquinho. Tá? Porque lá, por exemplo, dá para se distinguir facilmente quem é latino lá nos Estados Unidos, quem é nativo, quem é afrodescendente, dá para distinguir. Quem é lá da raiz, você vê na hora. A roupa é americana. A gente vê. É impressionante. Então não tem como mudar isso de uma hora para outra. E é até bom, porque você aprende novas culturas. Eu, por exemplo, aprendi que educação não tem distância. Sabia? Por exemplo, eu passo perto de alguém, esbarro, cai um copo de água dela no chão. Desculpe e tal, né? Vou tentar. Lá, se eu estou no corredor do supermercado, eu indo com um carrinho, e alguém lá naquele corredor passa e me vê, ela fala, sorry.
Eu até olho para ver se é com alguém, né? Sorry. Falei, essa deve estar doido. Aí, daí a pouco, passa outro lá na frente. Sorry. Poxa, que isso? É uma cultura deles se desculpar por qualquer coisa. Deles também é muito genérico. De uma grande maioria que eu vi. Ele se desculpa por qualquer coisa. Ele nem está perto de você. Ele passou, ele acha que ele te atrapalhou, ou atrapalhou a sua visão, que você estava querendo ver alguma coisa, ou te deu um susto que você passou de repente. Entendeu? Aqui a gente tem esse hábito. Você não passa assim do pé da pessoa, nem vê, tchau, se vira. Você bate na pessoa e nem fala nada. É. Então, a cultura traz ensinamentos de comportamento riquíssimos para nós. Essa diversidade é importantíssima. Tá? Nossa, me segura aí, tá? Me fala o tempo. Eu sou, às vezes, eu não empolgo na conversa. Ó, a abrangência da diversidade cultural são objetos, né, a cultura material, objetos, arquitetura, artefatos, trabalhos manuais, isso tudo a gente vê que tem distinção na cultura, de culturas. Né? Cultura imaterial são as danças culinárias, as tradições mais folclóricas. O folclore aqui no Brasil é diferente do folclore lá da Europa, da Ásia, da Oceania. É diferente, cada um tem o seu. Né? Eles criam aquelas historinhas para poder se comunicar. Lembra que nós vimos antes? Antropológico. Ele cria uma historinha para poder se comunicar ou transmitir uma mensagem. Tá? Cria essas histórias. Identidade coletiva. O que isso quer dizer? Você vê, parece que todo mundo faz a mesma coisa. Tem o mesmo hábito. Se comporta da mesma forma. Tem os patrimônios culturais e históricos. Isso é o que caracteriza, por exemplo, a cultura secular ou a cultura milenar. Pirâmides. Nós temos alguém construindo pirâmides hoje? Tem. Está vendo como a gente está um pouco distante? Tem gente que constrói pirâmides até hoje. Sem nenhum problema. Não é aquela coisa monumental, mas só um parênteses, né? Que é uma analogia, mas é interessante. Eu fiquei num hotel em Las Vegas, do lado de um hotel que era uma pirâmide. Só que era de vidro. Muito bonito. Mas assim, culturalmente, isso traz lembranças de coisas que aconteceram no passado em um determinado povo, ou com um determinado povo, que nos ensinam alguma coisa. O que você lembra quando eu falo pirâmide? Egito. Entenderam? Como a estrutura, a arquitetura remete aos conhecimentos que vocês têm. Sempre. Quando eu falar assim, Cristo Redentor, pum, na hora, né? A gente lembra. Então essas coisas são as características que a cultura, que a diversidade cultural abrange. Ela pega todas essas particularidades. Patrimônios culturais históricos, grupos sociais específicos. O que vem a ser os grupos específicos, grupos sociais específicos? Ninguém sabe? Um grupo social específico que demonstra uma cultura. Gente, aqui no Brasil, Diferença de ontem, o que aconteceu? Um grupo específico da sociedade fez uma manifestação, não foi? Um grupo de mulheres negras. Não é bem específico, mas é cultura. Eles estão trazendo alguma coisa para a gente, no mínimo, refletir. Tá? Está dando para entender? As importâncias? Quais são os tipos, então? O Brasil, gente, eu até tinha anotado aqui, deixa eu ver. O Brasil é um dos países mais diversificados em relação à cultura que existe. Vocês sabiam que, por exemplo, étnica todo mundo sabe o que é, né? Étnica, religiosa, todo mundo sabe, linguística, artística, acho que aqui ninguém, todo mundo sabe, gastronômica, costumes e valores, e gênero e geração. No caso de linguística, vocês sabem quantas línguas diferentes tem no mundo? No mundo. Quantos países tem no mundo? 160
tem uns aí que estão estão ali, somos ou está na briga, né, para ser. Mas oficialmente 195 países no mundo. Sabe quantas línguas tem no mundo? Que é a forma de se expressar verbalmente. Mais de 7.000. Sabia disso? Nem eu sabia. Mais de 7.000 línguas. Ou seja, só aqui no Brasil, a gente tem, eu tinha anotado aqui, 210 línguas de culturas diferentes dentro do Brasil. Só aqui dentro do Brasil. A gente já viu isso até regional, né? O pessoal do Sul fala de um jeito, do Norte fala do outro, o pessoal do Centro-Oeste, outro. São vários. Ah, não, isso é sotaque. Não. Isso também é cultura. E as palavras, né? Eu, adolescente, eu fui morar em Santos e conheci o Sul, né? Aí uma pessoa também na mesma época, ela mora hoje em dia aqui também, né? E de lá do Nordeste. E era interessante, nós nos uníamos, ficamos amigas, porque as pessoas não nos entendiam a nossa linguagem. E você sabe que a gente ia comprar essas assim, folhas de papel, né, para botar em arquivos, né? A gente dá folha de arquivo. O que é isso? O que é isso, folha de arquivo? De colecionador. Aí, o que é isso? Eu coleciono folha. Então, quer dizer, ela dizia uma coisa, eu dizia outra, e lá em Santos não diziam aquilo. Então a gente, mas tem sim, as pessoas não tem, gente, isso aqui que é isso, a gente apontava. Então a gente se uniu porque parece que as pessoas não nos entendiam, entendeu? Por causa do linguajar. Vê que coisa interessante, né? No mesmo país. No meu país. Inclusive, eu não sei se vocês já leram a respeito, mas o Canadá, por exemplo, ele, por lei, ele já é um país multicultural, por lei. Ou seja, eles são quase que obrigados a aceitar o mundo inteiro, se for necessário, para ir para o Canadá. E eles têm que aceitar. E é lei. Tá? É uma cultura deles. E eles estão abrindo espaço para outras culturas. É um país com maior diversidade cultural é lá no Canadá, porque já está legalizado, inclusive. E aí quem for contra, é lei. Até que isso mude, tem que ser respeitado. Né? E não é nada. Eu particularmente não vejo nenhum problema, porque o Canadá é um país muito bem, né, construído, organizado, sólido, evoluído. Tem lá suas brigas com os Estados Unidos, questão de revoluções, etc., divisões, mas isso não vem ao caso. A cultura, a iniciativa de multicultura dentro do país é muito interessante. Aqui no Brasil a gente pode dizer que quase somos, só não é legalizado, mas a gente é aberto para o mundo inteiro. Eu não conheço nenhum país que o Brasil já falou, vocês não podem vir aqui não. Eu não me lembro. Só se for um caso pontual na história em que, não, peraí, vocês não têm, porque nós temos um problema sério interno e externo, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas não existe esse tipo de impedimento, tá? A cultura será sempre bem-vinda aqui no nosso país. Por isso que tem essa diversidade enorme dentro do país, né? Cada um. E engraçado que a gente se entende, né? Às vezes faz uma brincadeirazinha com um, faz uma brincadeirazinha com o outro, porque é de outra região, só para tirar uma casquinha, mas você já viu que às vezes uma brincadeira pode levar a uma coisa mais séria, não é? Então a gente tem que medir um pouco, aí entra aquela questão da a linha, né? A gente tem que entender onde é que está a nossa linha de dizer, opa, peraí, até onde que eu posso brincar com essa pessoa, porque ela tem uma cultura diferente, de repente ela não vai gostar da minha brincadeira. Aí eu penso comigo mesmo lá sozinho, fico conversando comigo mesmo, e desço o pau comigo mesmo, que aí ninguém fica sabendo, né? Mas você abertamente se comportar diferente com as pessoas, você vai estar agredindo uma cultura dela, que é muito chato. Ninguém gosta de ser que as pessoas falem mal da sua família. Ninguém se sente bem, né? Eu chego aqui e falo mal do pai de vocês, da mãe de vocês, não. Que isso, cara? Você pode brigar com a pessoa em casa, mas não admite que... Você pode até ter raiva do seu pai, raiva da sua mãe, mas se
falar deles, opa, peraí, aí eles vão me carro, né? Uma coisa bem de comportamento mesmo. E a gente precisa estar muito atento quanto a isso, porque isso aí é mundial, não é só aqui não. Então, a diversidade cultural no mundo, a gente diria que no Brasil, a miscigenação, essa diversidade gigantesca, né, de hábitos, costumes, alimentícios, vestimento, é diversificado demais. A gente vê isso. O Brasil é um país territorialmente, geograficamente muito grande, então a gente não tem a mínima ideia. Alguém já passou 20 dias lá no meio da Amazônia? Passou? Você viu como é que é o povo lá? É um pouco diferente da gente aqui em Brasília, São Paulo, né? Vestimenta, hábitos, costumes. Às vezes você vê a pessoa, cadê a roupa dessa pessoa? Não tem. Vai fazer o quê? É hábito, é costume, e para eles é comum, né? Tem gente, quando eu trabalhei lá, eu fui para coletar informações de saúde. Eu trabalhei no Departamento de Política de Saúde dentro do Ministério da Saúde. Então eu fazia coleta de informações de saúde. Tinha pessoas lá que não sabiam a idade que tinha. Muitas pessoas lá não têm o registro. Oi? Muitas pessoas não têm o registro. Não tem. Eles não sabem e nem se importam. Você vê, não sabem. A gente tinha que fazer entrevista para vacinar as crianças. Era um navio que passava no Purus. Eles trazem um documento. Ia atendendo as ribeirinhas, assim, as regiões. E a gente tinha que parar o navio, porque o navio não podia aportar, não tinha porto. Tinha que ir de lancha ou barco para um lugar, aeroporto, de helicóptero para outro. Enfim, era uma trabalheira danada. Quando você chegava lá para coletar informações, você não tinha informações concretas e exatas. As pessoas só se reconheciam pela fisionomia, às vezes só o primeiro nome, lembrava só do primeiro, não sabia, nem tinha outro. Veio de uma família talvez nativa, indígena, que não manteve esse histórico, né? Inclusive, para dar vacina nas crianças, a gente tinha que perguntar para a mãe, ela já tomou vacina? Porque o navio passava lá uma vez por ano, para atender a questão de saúde, saneamento básico, etc. Aí perguntar a mãe com a criança no colo, chorando, ela já tomou alguma vacina? A mãe, já. Você não vai perguntar se foi BCG, se foi assim, a pessoa não vai saber. Aí tinha que perguntar em qual perninha ou bracinho que ela tomou. Aí ela tinha que lembrar, foi nesse aqui, no esquerdo. Aí já sabiam que era BCG. Porque tinha um código no Ministério da Saúde para essas regiões. Não adianta guardar nome. Carteirinha de vacinação, quase ninguém tinha. Raramente aparecia alguém com a carteirinha lá. Então ele tinha que saber, pelo local onde foi dada a vacina, ele sabia qual que era a vacina. Era um código do Ministério da Saúde para saber. Então essa tomou. Já tomou na direita? Não, só tomou essa. Então essa aqui não precisa. Dá logo assim na criança. Né? Então, o tempo que eu fiquei lá, esses 21 dias, eu presenciei pessoalmente 3.266 extrações de dente. Tá? 3.000? Eles tinham que entrar dentro do navio, consultório montado dentro do navio para fazer o tratamento bucal. Por quê? Essa cultura deles, né? Não tem nada lá. E por que eles continuam lá? A gente fica se perguntando, gente, é porque eles não sabem o que ocorre no mundo aqui. Não tem a mínima ideia. Às vezes vê um flash de um vídeo, alguma coisa assim. Agora já deve estar mais avançado, né? Mas eles dificilmente conseguem viver aqui no ambiente que a gente tem. É uma cultura totalmente diferente. Muitas vezes poderia até conhecer, mas não quer ficar aqui. Eu tive alunas, alguns semestres lá, índias, e elas vieram aqui para estudar. Né? Foi nessa disciplina que eu vou fazer no trabalho. E eu falei, está rolando aqui, como é que é? Estou louca para voltar. Só estou terminando o estudo. Ela falou, eu não me adaptei aqui. Não gosto aqui. Gente, é a mesma coisa pegar um de vocês aqui e pôr lá no meio. Você vai ficar aí 1 ano. Você morre lá. Você vai morrer lá. Porque o impacto da mudança é muito grande. Então, precisa de um tempo. Né? Se for o caso, você precisaria de um tempo. Na Índia, por exemplo, a pluralidade religiosa e social é muito grande. Lá, por exemplo, tem famílias lá, se a pessoa nasceu pobre, ela tem que morrer pobre. Não é que ela vai morrer. Ela tem que morrer pobre, porque é tradição familiar.
Se ela nasceu rica, ela tem que morrer rica. Então a parte social lá é muito dura, em alguns lugares, né? Então é uma cultura totalmente inóspita para a gente. Eu não consigo imaginar viver num lugar assim. A diferença social é enorme e aceitável para eles. Isso é que é mais interessante. Para eles é comum. Religiões têm centenas, milhares deles. Aliás, hoje nós temos mais de 3.000 religiões, né? No mundo. Então, alguns lugares têm muitas religiões. A Índia é uma das que mais tem a popularidade religiosa. O Canadá, como eu falei, já oficializou isso, é lei, o último pluralismo, né? A África do Sul é uma nação arco-íris. Quem sabe o que é? Não? Alguém ouviu falar sobre o... Como é que é o nome dele? Arcebispo Desmondes Tutu. Não? Tá. Esse cara, esse arcebispo, também a cultura brasileira é ficar à vontade, né? Esse arcebispo, ele começou a incutir na cultura da África do Sul. O arco-íris é representado por cores, né? Várias cores, todo mundo vai pensar, já sei o que significa. Não é? Nossa cultura não é remeter para esse pensamento. Quando você vê um arco-íris, várias cores, o que remete a quê? Homossexualismo, LGBT, etc. Não tinha nada a ver. Tá? Isso que significava que todas as culturas e nações deveriam viver conjuntamente, como se fossem cores do arco-íris. Então ele implantou esse sentimento social dentro da África do Sul para que todos fizessem. Depois veio Mandela em 1962, aí houve aquele apartheid, né, aquela coisa toda, que começou a briga, né, pelos direitos comuns, e aconteceu toda essa revolução lá. Hoje é um país mais mudado culturalmente, porque não era. Inclusive a África do Sul é um dos países mais racistas do mundo. Ok? Mas era muito pior, para vocês terem uma ideia, por causa da cultura. A gente pensa, só os brancos são racistas. Não. Os afrodescendentes são racistas. Tem muitos chineses, tem muitos japoneses que são racistas. Tá? Eles defendem a cultura e a raça deles. Os outros querem saber. A Nigéria tem mais de 500 grupos étnicos. Olha só, 500 grupos étnicos. Você vê gente de todo jeito lá na Nigéria. A Europa, então, a diversidade é por migração. Eu vi um documentário sobre a Europa que dentro de uns 30 anos, mais ou menos, não terá mais nenhum europeu origem. Sabe o que é isso? Nenhuma pessoa que nasceu lá. Porque todos estão migrando para lá. O mundo inteiro está migrando para lá. Não vai mais existir europeu daqui uns 30, 35 anos. É a expectativa, né, dos estudiosos. Então, para vocês verem como a cultura ela é interessante, influenciável e deve ser respeitada, porque ela altera drasticamente uma série de coisas. Tá? Assim, eu trouxe 2 videozinhos para vocês verem. Esse aqui, quando eu estive lá, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se funciona. Tá. Acho que aqui vai ficar pequeno, não sei como é que é o tamanho aqui, mas eu trouxe o vídeo. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu visitei um local no estado de Utah. Aqui parece ser um celeiro, um poço. Dá para ouvir? Eu vou me aproximar um pouco. Tudo assim, bem rústico. Aqui acho que onde guardavam os animais. Isso aqui é uma réplica. Aqui acabou se tornando, quando ele estava explicando, o Elder Wilcox, ele estava explicando que eles fizeram as casinhas em volta, assim, como se fosse um forte.
formato de forte, né, cercado, que era justamente para se proteger. Esses imigrantes, As escavações foram importados. eles vieram da Grã-Bretanha, da Inglaterra, para os Estados Unidos, e eles estavam num pioneirismo a pé. E eles tiveram que construir o local deles, onde eles tinham que descansar, para depois continuar para onde eles tinham o objetivo de ir. Então eles fizeram esse local justamente para eles poderem viver ali durante aquele período. Agora, isso foi em 1838, 40, por aí. Tem quase 100 anos, mais de 100 anos. Né? Então... Mas ainda vivem lá? Não, isso é uma réplica. Não, os seus descendentes vivem lá. Estão espalhados no estado de Utah e outros lugares. Aqui, por exemplo, é uma demonstração da... E ela era parteira. É a casinha, uma das casinhas, né, onde eles ficavam. E é uma réplica fiel de como eles viviam naquela época. Né? Tem cama, berço de criança, tem os apetrechos, não tinha luz, energia, obviamente, né? Muito rústico, muito arcaico. E eles viviam nessas localidades com a própria cultura deles. Eles ainda não estavam inseridos na cultura norte-americana. Eles estavam no estado de Utah. Aí é uma genealogia da família. Esse aqui, que é a família, ele teve 2 mulheres, 2 esposas. Não teve uma só, teve 2 esposas. Mas manteve a família lá, convivendo. Então eles mantiveram registros, né, genealógicos, inclusive, para que a posteridade pudesse saber de onde eles vieram, qual era a cultura deles, os hábitos, os costumes, enfim. Esse homem aqui, ele foi, se eu não me engano, ele foi um delegado na época, e ele conviveu lá por um bom tempo, né, nesse local. Aí ele está explicando, né, esse historiador aí, esse senhor, ele conhece tudo dessa época, então ele está explicando todo o sofrimento que esse povo teve para fugir lá da Europa. Na época estava num conflito muito grande, vieram para cá para outros objetivos que eram mais religiosos do que qualquer outra coisa. Tá? Aí são as famílias, o histórico da família. Bom, vamos lá. Vamos terminar isso aqui de oração. Temos que avançar. Então, vou ser os 2 videozinhos, para vocês entenderem um pouquinho dessa cultura de imigrantes. Então, a importância social dessa diversidade cultural que nós temos é que ela promove respeito, concorda? Ela promove respeito e uma convivência pacífica. Isso aí é uma importância social. Tá? Ela também amplia os repertórios sociais. O que isso quer dizer? Você aprende comigo e eu aprendo com vocês. Existe uma troca de conhecimentos, de cultura, então a gente começa a ter um repertório social um pouco mais abrangente do que só aquilo que a gente já sabia. Né? Temos que contribuir com a criatividade e inovação. Por quê? Vamos supor, alguém fala alemão aqui? Se entra um alemão aqui, ele quer dizer para você que ele gosta de jiló com mel e pimenta. Como é que ele vai passar isso para vocês? Ele vai ter que criar alguma coisa. Como é que ele vai gesticular um jiló? Ele vai ter que criar, está entendendo isso? É só isso que eu quero dizer. Porque ele vai contribuir, essa importância social, ela vai contribuir para você inovar alguma coisa, criar alguma coisa para principalmente se comunicar. Senão você vai ficar isolado. Então vai ter que inventar alguma coisa para transmitir isso para outra cultura. Tá? Enriquece também os processos sociais e educacionais. Os programas públicos, eles são muito afetados com a exigência social. Vocês estão vendo que esses movimentos todos que estão acontecendo, eles pressionam o poder público para poder
implantar ou gerenciar novos projetos ou desenvolvimentos que atendam a essas necessidades, apesar de ser minoria, mas ela afeta a sociedade, é uma cultura que afeta. Sabe por que os Estados Unidos estão perdendo, só em Las Vegas que eu fiquei lá, eles estão perdendo 35% do poder de turismo? Sabiam disso? Só de um ano para cá, eles perderam 35% do turismo. Não, na pandemia, depois da pandemia, estava subindo. Mas agora parou e começou a cair e já perderam 35% do poder. Sabe quanto que nós pagamos, eu e minha esposa, para ficar 3 noites no 8º hotel melhor do mundo? Chama Excalibur. 3 noites em Las Vegas. Quanto que eu paguei? Quanto nós pagamos? Tem uma ideia? R$780. Estão dando agora. Praticamente estão dando. Por 2 motivos muito simples. Primeiro, eles querem que você gaste o seu dinheiro aonde? Nos cassinos. Sim, porque todos têm cassino. Isso é um motivo. Mas o outro motivo maior foram as barreiras de migração que estão ocorrendo. Aumento de taxas, liberação de visto, liberação de passaporte, aumento de taxas extras para você entrar no país. Isso tudo está fazendo o quê? Turismo. Gastar esse dinheiro para ir para lá e ainda que chegar lá ter que gastar mais dinheiro. Eu não vou. Isso está caindo o poder turístico lá, principalmente lá em Las Vegas, né, onde eu fiquei, a gente perceber isso. Então, esse tipo de projetos públicos devem ser muito bem pensados para não afetar a economia do país. A gente não sabe o que vai acontecer depois desse governo, mas o que nós sabemos é que se a economia for bem, o governo vai ser aplaudido. Mas se a economia for baixa, o governo vai ser escorraçado. Isso em qualquer lugar, tá? Não é só lá, não. Em qualquer lugar do mundo. Alguém vai se lembrar, ele fez um projeto social, poucos vão se lembrar. Agora alguém vai se lembrar, eu estou ganhando muito mais hoje do que eu ganhava 10, 15 anos atrás. Hoje eu estou vivendo melhor. A gente vai se lembrar mais do que? Do poder aquisitivo, do que daquelas ações sociais, né, que não nos afetam diretamente. Então isso é uma questão de poder público. São projetos que precisam ser implantados, implementados e alimentados pelos nossos interesses, porque são os seres humanos que estão envolvidos, né, e não somente material. A contribuição, então, para o desenvolvimento é justamente gerar políticas públicas, é isso que eu estou falando. A questão de inclusão é importante. Eu estou aqui por um projeto de inclusão. Vocês estão tendo o desprazer de me conhecer porque eu entrei no vestibular 60+. Né? Então, é um projeto. Eu precisava? Sim, só você sabe você, né? Não, se eu fosse pensar nu e cruamente, eu não precisava. Agora, profissionalmente, eu não precisaria. Mas eu gosto. Eu gosto de socializar, eu gosto de trocar conhecimento, de aprender coisas. Eu estou aprendendo coisas que eu nunca aprendi aqui. Eu estou reciclando o que eu já sabia. Enfim, tudo está sendo bom. Né? Convivendo com pessoas diferentes, pessoas novas. Isso tem sido o quê? Tem sido bom para mim. Às vezes eu sinto até jovem. No meio de tanto jovem. Não é? Sente mais jovem. mas você não é. Eu só sei que eu não estou jovem quando começa a aparecer as dores. Ai, dói aqui, dói ali. As ites. Mas o resto é tudo vantagem, né? Que a gente está socializando. Então, essa política de inclusão é importantíssima em todos os aspectos. As minorias precisam ser incluídas. Eles são seres humanos. Independente de cor, raça, idade, não importa. Eles são seres viventes e precisam ser respeitados. E tem que dar a eles o valor que eles talvez esteja escondido porque eles ficaram isolados por muito tempo. Precisa abrir as portas para essas pessoas. Reduz conflitos intergrupais. Por exemplo, uma tribo briga por um território e outra tribo briga por outro território. São tribos diferentes. E aí elas entram em conflitos, porque eles não têm um entendimento de
o que é isso, gerar assim, política pública aqui, no meio do nada, né? Ninguém quer saber disso. Eu quero minha terra. Ele vai brigar pela terra dele, que eu preciso plantar, preciso cuidar das famílias, preciso cuidar da minha tribo. Então eles vão entrar em conflito. São os conflitos intergrupais. Aqui nós não temos terra para disputar, mas nós temos o quê? Espaço no emprego, temos espaço no meio social. Eu quero ser mais bonito do que o outro, ou eu quero ser mais inteligente do que a outra, enfim, são outros tipos de conflitos, né, intergrupais. Não é esse conflito mesmo de poder, de posse. Às vezes é mais emotivo do que qualquer outra coisa. Fortalecer a participação cidadã. Eu acho que a gente tem a obrigação de não só nós mesmos nos conscientizar, mas conscientizar os nossos amigos, aqueles que nos cercam, que a gente possa ter mais participação nesses projetos. Valorizar grupos historicamente invisibilizados. O que é isso? Por exemplo, falei um pouquinho da Alasca aqui que vocês não sabiam, né? Alguns não sabiam. Eles são quase invisíveis. Quase ninguém se preocupa. Vocês já viram a vida de uma pessoa que mora num iglu? Lá no meio do gelo? Nunca? Nem eu. Vocês estão percebendo como ele está totalmente invisível para nós? Quem é que vai lá para fazer pesquisa sobre ele? O cara é louco, o que ele está fazendo aí? Né? Mas tem. É uma cultura e eles estão bem. Mas eles estão invisíveis a nós, não são? Se algum dia eu ia falar, não, nós precisamos de todo o gelo que tem lá nas galáxias, vamos derreter tudo. Alguém lembrou dessas pessoas que estão lá? Ninguém lembrou delas. Tem seres humanos vivendo lá. Tá? Esse é um exemplo drástico, só para a gente ver que tem muitas culturas que estão realmente isoladas e a gente não está percebendo. Então, tem um impacto ambiental no trabalho, as equipes se tornam mais criativas, quando tem pessoas diversas. Aqui a gente pode ver que tem várias pessoas, etnias diferentes, raças diferentes, às vezes até a língua diferente. Não força a gente até a aprender um pouco mais uma certa língua para se comunicar melhor. Então, esse tipo de socialização, ele gera mais criatividade entre o grupo de trabalho. Se tiver, quanto mais diversidade tiver dentro do ambiente de trabalho, melhor. Essa é a estatística de pesquisas feitas. Tá? Melhor para a produtividade, inclusive. Às vezes fala assim, não, isso aqui vai ser uma barreira, não sei nem falar, como é que eu vou... Rapaz, só faz que vai dar certo. E aí começa uma interação totalmente... A pessoa traz uma inovação da cultura dele ali, que o negócio explode. Nossa, eu nunca imaginei fazer isso. O cara foi lá e fez. Entendeu? Então isso dá uma dinâmica diferente. Inovação, resolução de problemas. Trabalho sinergético. Exatamente. Redução de preconceitos. Você vai parar de ter preconceito. Tá? Aquela coisa, nossa, não me dou bem com cachorro, com gato, enfim. Estou falando animal para não falar pessoas, né? Mas tem gente que fala que não se dá bem com o outro. Isso também não querem saber por quê. Só não estou bem, só não. Melhora o clima na organizacional, o clima da organização da empresa, porque olha, a professora Miriam sabe muito bem, ela dá aula disso para a gente, então ela sabe melhor do que todos nós. A organização da empresa, dentro de uma empresa, ela tem que avaliar quem é que vai operar ali naquelas pontas, naquelas repartições, naqueles departamentos, faz parte da organização. Você não pode pôr uma pessoa ali, talvez, que tenha algum impedimento, porque aí aquilo ali vai ficar parado. Mas ele não sabe aquela ponta, mas ele desenvolve tão bem essa outra que eu vou colocar ele encabeçado nessa organização aqui, nesse departamento, porque aqui eu sei que ele vai desenvolver. Então faz parte também essa diversidade para se organizar a empresa adequadamente. Tá? A diversidade também aumenta a competitividade. A gente não quer ser sempre um pouco melhor. O cara produziu 5.000 bobinas de papel, não, eu vou produzir 5.100, né? 5.001 que seja, eu vou ser um pouco melhor, e trabalha mais, acaba produzindo. Ou então fala assim, pô, esse cara aí é do Brasil, é o cara está se destacando, já é chefe, e eu estou aqui. Ele chegou outro dia aqui no país,
pode aumentar a competitividade, mas é um risco. Tá? Porque não pense que a diversidade cultural só tem bonança. Tem riscos também. Já estamos chegando no final. Aqui só algumas estatísticas, só para a gente ver, não vou ficar analisando nada, mas, por exemplo, as raças, tá? E a contratação de raça por região aqui no Brasil. Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Vocês estão vendo ali a faixa maior, são as pessoas pardas de contratação, tá? Nas empresas. É engraçado, né? Porque você vê que o Nordeste tem uma faixa muito grande. A gente pode imaginar, poxa, Nordeste não, acho que Nordeste tem mais, assim, a raça negra, né? Alguma coisa que a gente remete a esse pensamento. Mas não. No Nordeste, a maior contratação foi de pardos. Então, cadê essa multidão da raça negra que não estão trabalhando? É o mínimo, né? É o mínimo. Exatamente. É um marronzinho, né? Quer dizer, não, e veja só, no Sul, interessante, veja, no Sul, brancos é que tem mais, ó, 54,7. O Sul mais tem. que metade. O amarelo é pequeno em todos, tá? Ou seja, os descendentes asiáticos, assim, são os menores em todos. Mas eu fiquei parado um pouquinho pensando por que os asiáticos são menores? Porque tem menos? Vocês têm ideia? Isso aqui eu estou falando de empregabilidade, ou seja, de aceitação, contratação no trabalho. Por que os asiáticos não estão aparecendo muito aqui? Porque a maioria, eu posso estar enganado, mas pelo que eu li, a maioria é dono. É o quê? É o dono. Ele contrata. Cabecinha funciona, entendeu? Aí é mais rápido a cabecinha dele, aí ele fica mais. Ele não precisa ser contratado, mais ou menos por aí. É um pouquinho. É cultura diferente. Tá? Mas isso é só para a gente. Gostei, analisar. muito bom. É interessante isso. Muito bom mesmo. Depois eu posso deixar lá, eu ponho lá no grupo. Pessoal. Aqui também é uma outra questão do impacto dessa diversidade cultural na economia. A inovação e criatividade, o melhor desempenho e a competitividade. Aqueles números são os valores investidos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o último, acho que foi em 2023, se não me engano, cada R$1 investido para a cultura, eles arrecadaram R$64. É mais ou menos essa proporção que tem ali. Então, cada R$1 investido, eles arrecadam 64, investido na cultura. Então, a gente falar que cultura não é importante, olha os bilhões que ela gira no Brasil. Bom, ali tem tudo. Região metropolitana, região Médio Paraíba, tem alguns lugares que mais se destacaram e eles colocaram uma tabela de investimentos na cultura e o retorno que recebem. Isso aqui também é bem legal, porque isso aí faz parte direto do meu curso. Por isso que eu trouxe esse relatório. Aqui é a distribuição cultural global, linguística, tá? Onde mais se fala a língua asiática, qual língua que se fala mais, né, que está mais difundida, mais distribuída? A África, a Ásia, a Europa e as Américas. A gente pensa que o inglês é universal, não, onde mais pessoas falam chinês, mandarim, aquelas mandarim, tem um monte de idiomas. O americano está em terceiro lugar. Em terceiro, depois vem a África. Engraçado, né? Você imagina a África. Não, a África está em segundo. Mas a gente fica imaginando por quê, né? Que a África tem essa questão linguística mais diversificada do que o europeu, o inglês. Porque muitos países da África falam espanhol, falam português. É também devido à colonização também. Colonização, né? Então, expandiu muito, a diversidade ficou muito grande, então ficou uma linguagem bem difundida. Tá? Então, acabou. Diversidade cultural na educação. Vê isso aqui nitidamente aqui na UNB. O lugar onde eu fui visitar, depois eu vou só mostrar rapidamente para vocês, mas existe um ensino inclusivo dos nativos na
Universidade do Estado de Utah. Acho que 82% dos alunos são nativos dentro dessa universidade. Então, existe uma inclusão gigante na universidade com as pessoas da região. Metodologias sociais, elas têm que ser implementadas, promove empatia e respeito, né? Porque, afinal de contas, você vai ter que conviver todo dia com essas pessoas. Então, se você não tiver, você está fora do meio. Aí você está expurgado, vamos dizer assim. Você foi não obrigado, mas você mesmo se tirou. Fortalece a cidadania e amplia a visão do mundo. Vocês já conversaram com pessoas de outras culturas? Provavelmente sim. Você tem uma visão, às vezes, diferente, né? Como é que é lá? Vocês comem o quê? Fazem o quê? E isso ajuda a gente a compreender mais como é que as pessoas se comportam no mundo como um todo, né? Na família, a gente já comentou muitas coisas aqui, mas tem identidade rica e plural. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né? Nossa, vai entrar um alemão na minha família. Qual o problema? Alguém tem alguma restrição quanto à cultura dentro da família? Uma diversidade ou não? Muito tranquilo quanto a isso? Pode falar, de ninguém vai ser preso, não. Transmissão de tradições, né? Você transmite a cultura dele para dentro da família. Você tem uma educação multicultural, ou seja, eu tenho um sobrinho lá que mora em Utah, ele fala português, ele fala inglês e tem um monte de amiguinho espanhol. Ele é uma criança de 6, 7 anos. Então existe essa troca, né, de conhecimento. Fortalece também a convivência com diferenças. A gente tem que aprender isso é ótimo, porque nada melhor do que estar em família, porque aí você fica mais à vontade, né? Ou para falar mais abertamente do que você não gosta ou do que você gosta. Melhora a educação para tolerância e respeito. Desenvolve também a visão global desde pequenininho. Eu comentei aqui, o sobrinho lá já está se desenvolvendo. Exemplos. Países diversos tendem a desenvolver mais inovações, tanto tecnológicas como sociais. Ele desenvolve mais quando tem diversas culturas, porque ele quer agradar a maioria, né? Ou a maioria da diversidade que ele quer agradar, não é um grupo específico. Interações interculturais ampliam essa tolerância, como na família também. Conflitos surgem quando falta a inclusão. Concordam? Se não tem inclusão, começa conflito. Não está ocorrendo um monte de manifestação. Se algo não for feito, pode ocorrer conflito. A gente vê isso. Políticas migratórias moldam a sociedade. Nós aqui somos descendentes de quê? A maioria? Brasileiro. No sul, por isso que tem os brancos. As descendências que eu falo desde lá de 1500. Italiano, alemão, Espanhol, português, né? Italiano. A nossa descendência mais antiga lá do início, né? Da colonização, lá do Império ainda estávamos vinculados a Portugal, enfim, depois mudou, a independência veio, mas nós somos muito origens de lá e também os índios que já estavam aqui, porque muitos se casaram, formaram famílias mescladas, tá? Então essas culturas se fundiram aqui no Brasil. Eu sou índio do pai de pai de mãe. Eu tenho uma parte na minha genealogia que eu cheguei numa mulher indígena que não tinha mais registro. Aí eu tive que parar ali. Ela se casou com um português, inclusive. Só que não tinha registro dela, mas tinha o dele. Aí eu fui para a Europa. Se não fosse Pedro Alves Cabral, todo mundo aqui tinha nascido na Europa. Essa é uma brincadeira, né, gente? É lógico. Né? Então vamos lá. 2 aspectos importantes. Multiculturalismo, que é a coexistência das culturas, e o interculturalismo, que é a interação e o diálogo entre as culturas. Então, esses 2 aspectos são os mais importantes nesses exemplos mundiais e globais que a gente tem. Então, a cultura indígena no mundo é muito grande. Todo lugar que você for, tem algum nativo, algum índio. Qualquer
lugar que já foi, eles são descendentes, né? Aquela cultura é descendente deles. As culturas indígenas no mundo são extremamente diversas, com estimativa de 370 a 500 milhões de pessoas em cerca de 90 países, ou seja, mais da metade, né, dos países, representando milhares de culturas e línguas diferentes. Então a gente praticamente é quase descendente deles. Aqui só para a gente encerrar, rapidinho, nós já estamos no tempo, vou só um. Nós temos no tempo? Pois é, só para a gente ver esses vídeos aqui. Ó, aqui a gente vai ver. Porque agora nós vamos entrar no Rogan. Rogan. Casa. Essa é uma casa indígena. É chamada Rogan. Tá? E eles têm uma tradição, eles tinham, né, uma tradição, quando eles moravam nesses lugares. Ali é uma réplica, mas é uma réplica perfeita de como eles faziam. Está muito baixinho. Mas enfim, o que ele está falando? Ele está dizendo que essas madeiras, elas foram entrelaçadas de forma a representar uma mão, os dedos das mãos entrelaçados, para poder abraçar a família que mora ali dentro. Então, eles estão protegidos por duas mãos que são corretas. Então, ali a gente estava vendo como que eles faziam. Como que eles faziam. Para poder se sentir protegidos. Não vai para frente, eu vou brincar. Essas madeiras aí. Sempre começar pela esquerda. Quando eles entravam nessas Rogan, eles tinham que entrar e ir pela esquerda. Eles não podiam entrar para a direita e nem em reto. Eles tinham que entrar e fazendo o contorno onde quer. Se eles tivessem que ir num lugar bem aqui à sua direita, eles tinham que dar a volta toda para chegar ali. É uma tradição, é uma cultura que eles tinham. Né? E eles tinham um lugar lá em cima, porque quando eles faziam o aquecimento, a fumaça tinha que sair por algum lugar, né? Mas não tinha nada. Essas cadeiras aí são colocadas somente porque eles dão aula ali dentro. Eles falam sobre as culturas, né, indígenas. Mas ali não tem nada, é chão batido. Terra e não tem mais nada. Aqui. Mas está sempre lá? A porta desses lugares era sempre virada para o leste. Por quê? A cultura deles é que o sol é como se fosse fecundar, porque os raios do sol entravam na porta e fosse fecundar o local deles, que é a Mãe Terra. Sempre as portas ficavam viradas para o leste, onde o sol nascia. Engraçado, porque aqui quando a gente vai ver, a gente quer trocar para não pegar o sol. Então. Aí você visita para ver como está o sol para não ficar passando. Exatamente, é uma cultura diferente. Então a gente viu muita coisa interessante lá dentro. E aqui é um. Não tem o som está saindo aqui. Ele fala um pouquinho na língua dos návalos. Essas pessoas aqui, ó, eu peguei um pouquinho. Ele agora vai falar um pouco na língua nativa aqui. Návalos. Návalos.
ativos nessa faculdade. Esse lugar aqui, ó, é o CA deles, é o centro de cercamento. Está convidando a gente para vir conhecer o local. Very much. Thank you very much. Legal. Então, para a gente encerrar. Essa tua ida lá foi Nossa, universidade foi muito cultural. bom. Foi muito bom, eu gostei muito. Então, como preservar essa diversidade? Incentivo nessas tradições, políticas de patrimônio cultural, temos que incentivar projetos, programas, educação multicultural, proteção linguística. O que é isso? Se a pessoa fala uma determinada língua, alimente isso. Ela pode aprender outro, mas alimente, não deixe ela perder essa raiz que é a linguística dela. Né? É o ponto mais forte, acho que liga a sociedade, é a comunicação verbal. É o que mais vive. Então, não pode se perder isso. Tem que proteger esse tipo de cultura. Apoio a culturas minoritárias. A gente já falou aqui, só porque é um ou dois, não importa. Eles vieram de uma cultura diferente. Vamos aprender um pouco, vamos incentivar. De repente eles têm muito a nos ensinar, que a gente não sabe. Eu aprendi coisas lá que nunca tinha visto, e é uma minoria, é uma célula. Né? A gente aprende muita coisa. A homogeneização, aqui são os riscos, tá? Eu falei um pouquinho só para a gente encerrar. Os riscos dessa globalização. Se houver uma globalização cultural, é boa, sim, mas ela também traz alguns riscos. Por exemplo, a homogeneização da cultura, é aquilo que eu falei lá no início, quando a gente começou. Já pensou se todo mundo fosse igual? Ia ficar um pouco monótono, né? Então, é um risco que a gente corre. A concentração do poder de empresas culturais. Se você der muita força para a cultura, essas empresas culturais podem se aproveitar da situação e podem querer dominar mais do que outros. Tá? Então pode haver uma contradição nessa disseminação da cultura. Tá? Perda de identidade local e tradições. É óbvio. Se a gente vai globalizar, só vai existir um tipo de cultura, as outras vão se perder. Isso também é um risco. A padronização de costumes, como culinária e vestuário, a gente só vai vestir de um jeito, só vamos comer um tipo de comida, né? Vamos falar só um tipo de linguagem, e tudo vai ficar igual, pronto, acabou, não precisamos mais conhecer nada além disso. A disputa pela cultura dominante, esse é um grande problema. Eu enfrentei isso, por exemplo, no Ministério da Saúde, quando eu cheguei para trabalhar com sistemas. Eu cheguei lá, tinham 32 ou 33 sistemas diferentes que não conversavam entre si. E era tudo feito no computador. Mas eles não se conversavam, porque eram linguagens diferentes. E o meu papel era tentar unificar isso. Para tornar isso online o mais rápido possível. Informação de saúde lá do Nordeste chegava aqui na mesma hora. Lá do Sul chegava aqui no Ministério na mesma hora. O meu trabalho foi esse, unificar. Sabe qual foi a maior barreira que eu encontrei nesse trabalho? Foi justamente isso aqui, ó. Quem que é o pai da criança? Porque o cara que desenvolveu um daqueles 33 sistemas, quem fez isso foi eu. Não vou deixar misturar com nada, porque eu consumi. Entenderam? É mais ou menos isso. Então ele não ia aparecer mais, porque o sistema dele ia estar inserido num global, aí o nome dele quase não iria aparecer. Então é uma disputa. Qual vai ser a cultura dominante? Já pensou lá, vamos agora usar uma cultura só. Aí o norte-americano vai querer a dele, o brasileiro vai querer a nossa, aí chega um sulista vai querer o dele, uma pessoa que mora na Oceania, não, essa cultura da Oceania é melhor. Não vai bater, só vai ter conflito. Então essa disputa ocorreria. São riscos, tá? Da globalização. E isso aqui é para reflexão. Tá? Não tem um autor, mas é para a gente refletir muito sobre isso. Cultura não é apenas aquilo que nós herdamos, mas é aquilo que nós construímos diariamente com nossas diferenças. Isso é cultura. Eu procurei de todo jeito o autor. Não existe, não tem. Acho que eles fizeram um Frankenstein, sabe? Cada fala foi emendando e ficou isso.
Sara. Podem seguir o idoso da UNB se quiser. Estou brincando. Afinal, é Quem cultura. quer a gente chegar assim, né? Meninas e meninos, Tá. né? Alguma coisa vocês querem comentar? Vocês querem fazer alguma observação, pergunta? perguntas? Eu não sou expert, mas como eu já estou habituado a fazer algumas Muito palestras, legal. eu conheci algumas coisas. Mas podem ficar à vontade. Tudo bem? Obrigado. Querem fazer alguma coisa?